mas depende muito do estado de despertamento da mesma. Existem irmãos no plano espiritual, livres do corpo de carne, em piores situações que os próprios encarnados, mesmo os mais endurecidos. Isso depende muito de cada criatura. A doutrina espírita nos mostra os caminhos mais acertados para ganharmos a paz de consciência. Capítulo 44, Livro dos Espíritos, questão 401, durante o sono. Durante o sono do corpo, o espírito fica mais livre. Com o corpo em descanso, afrouxam-se os laços e a alma sai para o espaço. A terra é apenas o duplo das coisas espirituais. Convém pensar nisso e procurar entender as coisas do espírito. O espírito não fica inativo, ele busca a liberdade parcial, pelo sono, pois é nessas saídas que encontramos com mais facilidade os nossos companheiros fora da carne e travamos conversações com eles acerca dos assuntos que nos convém falar e ouvir. O corpo precisa de descanso, e os seus órgãos se recompõem com as energias auridas pelo espírito no mundo espiritual, de forma que no dia seguinte está com mais alegria e ânimo para a labuta que corresponde ao seu dever. Para os espíritas, o sono mostra muitas revelações, como também esconde algumas, mas para os leigos no assunto, encontramos o véu de Ziz empanando a verdade. Sonhar é sair do corpo por instantes, onde a alma vai, aqui e ali, buscando os fluidos divinos para a manutenção do seu aparelho físico. Enquanto o corpo descansa, a alma trabalha, enquanto o corpo trabalha, a alma trabalha. O espírito é ativo onde quer que seja. Ele descansa trocando de labor, não obstante, quando o espírito se encontra desencarnado, e não tem certa evolução moral, ele precisa, igualmente, de descanso, em um estado semelhante ao sono dos homens, e também sonham, buscando novas energias para os seus vários corpos espirituais. A vida é cheia de mistérios, que vão se desvendando de acordo com o crescimento da alma. Ela é cheia de encantos, que somente o amor pode alcançar, porque o amor puro ciência e sabedoria. O espírito, durante o sono, fica preso por um cordão fluídico, pelo qual as energias superiores descem para reabastecer o campo fisiológico. Nada fica inativo no mundo. Deus é movimento e a sua criação divina não para. A alma pode repousar durante o sono, mas é em outra dimensão que possivelmente ainda não se compreende. A faixa de vida é outra. Mesmo na Terra, o espírito encarnado, com certa elevação espiritual, pode descansar sem dormir. É o que fazem certos mestres, que aprimoraram o sistema de descanso, o relax espiritual. Quem não se libertou do ódio, do orgulho, do egoísmo e de outras inferioridades na faixa das paixões humanas, mesmo dormindo por 8 horas não consegue o devido descanso. As energias são queimadas pelas inferioridades do espírito. Procuremos não deixar crescer na mente as sementes do mal, se não queremos sofrer duras consequências. O atavismo não é mais para os espíritas. O Evangelho já os chamou para outra vida, a vida de fraternidade, e Jesus nos mostra o caminho da paz interna, aquela em que o coração brilha com a luz do bem, na feição da caridade bem conduzida. Que cada um aprimore seus sonhos, com leituras edificantes, com pensamentos sádios e com conversações elevadas, porque somente nesse esforço operante é que aparece a nossa libertação espiritual, visto que, durante o sono, podemos sentir e ver a grande esperança. Capítulo 45, Livro dos Espíritos, questão 402, Liberdade ampliada. O espírito, durante o sono, tem mais liberdade, e bem mais do que se pensa. E fica mais livre, preso somente pelo cordão de prata, muito conhecido dos espiritualistas. Esse cordão é que liga o perispírito aos mais arrojados centros de força, e desses partem fios de luz que se prendem aos centros de energias menores. A alma se encontra perfeitamente presa, como um encarnado que deseja se libertar dos liames da carne. O que segura o espírito ao corpo físico é o medo da morte.
que lhe vem dos compromissos assumidos e que se faz presente pelo instinto de conservação. Em um futuro breve, os dons irão aumentar, as faculdades espirituais vão desenvolvendo de modo que as chamadas viagens astrais serão comuns entre os homens. Então a constatação da vida espiritual será uma realidade para os que ainda duvidam dessa verdade. A doutrina dos Espíritos, vivência e revivescência da luz de nosso Senhor Jesus Cristo, abrirá a escola para a educação dos seus profetentes nesse sentido, de se fazer viagens astrais conscientes. Eis aí a porta da felicidade, como existe em mundos elevados, onde não há discussão sobre a pré-existência da alma, a lei da reencarnação e comunicação dos espíritos, pois cada criatura tem a sua própria comprovação. Alguns espíritos encarnados na Terra estão quase a debutar nesse exercício espiritual, com a assistência dos benfeitores espirituais, que lhes vão servir de guias para essa nova jornada de vida cheia de esperança. Na verdade, dizemos que a iniciação desse trabalho vem, desde que existe na Terra, pelas portas do sono. O sono é um desdobramento inconsciente, que deixa leves lembranças do ocorrido. Esse mesmo sono evolui, de sorte a chegar à viagem astral consciente. Quanto maior a liberdade do espírito, mais as possibilidades vão aumentando. É a força do progresso que levará a alma para posições elevadas, onde ela busca os princípios da felicidade. Compete a cada criatura de Deus o esforço em todos os sentidos, no estudo sério, no trabalho da caridade honesta, e exercitando o amor dentro da sua grandeza sem limites. O espírita já consciente dessas verdades encontrará mais facilidade para o seu autoaperfeiçoamento espiritual, ocupando-se somente com a sua educação e fornecendo, aos outros, materiais de meditação para o despertamento das suas faculdades. Cada um deve construir seu próprio céu, sem que o egoísmo invada seu coração e o orgulho se manifeste na sua vida. Se nos agrada sobremaneira a liberdade, devemos sentir alegria nos deveres que acompanham a libertação espiritual. Os sonhos certamente que são início de muitos segredos da vida espiritual. Sonhar é dar notícias de algo que existe no mundo dos espíritos. Sem muitos casos os sonhos são produto de pensamentos acumulados, eles desacumulam quando o espírito se encontra fora do corpo. São fenômenos que devem ser estudados com mais empenho, para encontrarmos a verdade. A Terra já está chegando a certa maturidade. Convém a todos se preocuparem mais intensamente com a vida espiritual, pois terão as bênçãos do futuro. Encontra-se na resposta da pergunta 402 de O Livro dos Espíritos, um trecho que nos diz o seguinte: em suma, dentro em pouco vereis vulgarizar-se outra espécie de sonhos, conquanto tão antiga como a de que vimos falando, vós o desconheceis. Vamos meditar sobre isso para chegar à conclusão sobre a viagem astral consciente, de cuja capacidade eram dotados os grandes santos e místicos, sábios e profetas. O espírito mais livre tem maiores possibilidades de ser um viajante consciente no imensurável campo da espiritualidade. Capítulo 46, Livro dos Espíritos, questão 403, Lembranças de sonhos. A alma, no seu estado mais livre, durante o sono, nem sempre pode trazer tudo o que veio e houve para a matéria. Quando o espírito volta ao corpo, ocorre uma espécie de filtragem na lembrança do que ocorreu no mundo espiritual. Esses acontecimentos não são apagados da memória, visto que, pela lei, nada se perde. Entretanto, eles ficam gravados no fundo da consciência, vindo à tona quando necessário, manifestando-se como lições ou testes para o espírito. Se nos lembrássemos de todo o ocorrido no mundo dos sonhos, a mente não iria suportar essa carga além das suas forças e perturbaria a vida na matéria. A natureza sabe moderar os acontecimentos, se sonhamos com boas companhias em planos elevados, e se isso pudesse repetir sempre, certamente que o corpo físico iria definhando até falecer, porque o instinto de todos nós é buscar o melhor.
Se somente sonhássemos com as trevas, ficaríamos muito apegados às coisas materiais. No entanto, isso é o que acontece mais frequentemente. É preciso contrabalançar, para que possamos entrar no equilíbrio espiritual. O corpo tem grandes necessidades de repouso e o espírito sai em busca de novas forças, que tem com abundância no mundo espiritual. Assim como acontece com os humanos, que saem para trabalhar fora, em busca de recursos para a família, o espírito sai pelas portas do sono para granjear energias superiores, no comando da sua mente, trazendo-as para o corpo, de modo que ele se abastece e fortalece para as lutas diárias. No futuro, quando a matéria esquecer a sua densidade, o espírito, sendo mais elevado, poderá trazer quase toda a impressão do mundo espiritual para a vida física, sem perda das suas atividades. Como dissemos, não nos lembramos mais dos sonhos para que esses não atrapalhem a vida na Terra. Fica apenas alguma coisa de necessário, alguma interrogação sobre a vida do espírito. A verdade não precisa de muito discurso sobre ela. Basta um pingo do alfabeto para que se compreenda os objetivos da sua missão de despertamento do espírito. Não fiquemos concentrados buscando nos lembrar dos sonhos. Não gastemos energias para o que deve ficar escondido. Quando menos esperarmos, ele aparecerá sem que se gaste tempo em procurá-lo nos escaninhos da alma. Sejamos moderados em nossas buscas. Primeiramente, busquemos entender os preceitos de uma vida reta, para que a conduta não seja torta, desentulhando as coisas más, guardadas na consciência. Façamos, se possível, uma limpeza, retirando o lixo das coisas imprestáveis e queimando no fogo do amor, para que possamos nos sentir livres, para o voo divino, na sublime área reservada para a felicidade. Imaginemos se fôssemos nos lembrar de todos os sonhos que se passaram em nossa mente durante 6 ou mesmo 8 horas de descanso do corpo. E as 8 horas que devemos trabalhar, como ficariam? A natureza é comedida em tudo que existe. Ela não se esquece de filtrar as recordações, deixando somente o que precisamos para a alegria ou para as lições. Para vivenciarmos sonhos melhores, preparemos nossas mentes. Limpemos nossos pensamentos indesejados, vibrando somente no amor e na caridade. Não nos esqueçamos a leitura sadia ao deitar, que isso ajuda muito na saída para o mundo espiritual. Capítulo 47, Livro dos Espíritos, Questão 404, O significado dos sonhos. Que se deve pensar sobre os sonhos? Muita coisa tem relação com os sonhos, que nada mais é que o espírito se libertar um pouco da prisão corpórea e ver, ouvir, e sentir a vida espiritual. As interpretações descabidas, dos sonhos e visões devem ficar no esquecimento, porque somente a verdade ficará de pé. Os sonhos nada mais são, já o dissemos, que a vivência do espírito em parcial liberdade, no descanso do fardo físico. Ele passeia e aprende na grande escola espiritual, recolhe aqui e ali lições valiosas, de modo que a sua vida vai mudando e seu conceito em relação ao bem e o mal passa a se modificar. Sendo que ninguém regride, avançamos, pois, em cada período que dormimos, tanto no plano espiritual quanto no plano físico. Interpretar os sonhos tal como eles se apresentam, é incorrer em erro, pois as suas variações são diversas no cômputo das ocorrências. Está chegando a hora dos sonhos se aperfeiçoarem, e passarem a ser a realidade sem interpretações, porque a luz já se fará no seu próprio decorrer. Por enquanto, a doutrina dos espíritos tem maior capacidade de revelar o desconhecido para a humanidade, porque não se baseia no interesse individual e material. Vejamos a vida dos verdadeiros santos e profetas. Na sua lucidez cristã, os seus primeiros passos foram no desprendimento, renunciando aos bens terrenos. O resto fica mais fácil para ser dominado. Compreende-se que a vida feliz é aquela onde o coração não fica preso às coisas passageiras, limitando-se o seu uso ao necessário nos caminhos da vida.
Mesmo o espírito mais livre pelo sonho, no mundo espiritual, nem sempre se encontra frente a frente com o acontecido. A alma pode estar vendo e mesmo ouvindo coisas, tendo uma visão à distância. É por isso que o sonho é bastante engenhoso para ser desvendado. Mesmo quando se encontra uma imaginação fértil, ela pode ser intuição da realidade, lembranças no silêncio da consciência de sonhos que tivera. O nada não existe em parte alguma. Existem sempre sinais da verdade em tudo o que se passa conosco. Compreende-se que a vida esplende dentro e fora de nós, mas nunca fora de Deus. Pensemos nos sonhos e busquemos sua perfeição. Há várias modalidades de elevação dos sonhos, que com o tempo se poderá descobrir. Sonhos e visões, na urdidura dos homens que desconhecem a verdade, servem para o comércio ilícito, e podem desorientar muitas criaturas, que extorquem o salário do pobre para o iludir, plantam ventos e colhem tempestades que os fazem sofrer, mais tarde, as mesmas carências do que fazem carecer. Existe também a mediunidade em função nos sonhos. Essa capacidade mediúnica pode muito fazer. Para o bem da humanidade, visitar e curar enfermos, consolar e amparar os tristes, levantar caídos, e mesmo trabalhar para retirar das trevas irmãos prontos para entender e começar a aprender as primeiras lições de servir. Que Jesus abençoe todos nós, em todos os sentidos dos sonhos e visões, para que a luz se acenda em nossos corações, fonte de amor, para que a caridade seja um todo em nossos corações. Capítulo 48, Livro dos Espíritos, questão 405, Pressentimentos e Imaginação. Muitos sonhos evidenciam aquilo que o espírito viu antes ou pressentiu. Os que são interpretados como banais, confirmam, noutra dimensão, a fragilidade do espírito, e outros não foram bem interpretados à luz do verdadeiro entendimento espiritual. Os sonhos são como os nossos entendimentos quando encarnados. O que se passa durante o dia da alma no corpo, o que vê, o que ouve, o seu trabalho, não são ilusões, por se encontrar frente a frente com as coisas e não precisar de interpretações, ao passo que, na liberdade parcial da alma, pela porta do sono, o que se vê ou ouve pode mudar-se pelo que se encontra com mais nitidez na memória do corpo físico. O espírito se encontra ligado ao corpo, sujeito às suas vibrações e às ideias mais condicionadas na alma. Isso vai se aclarando com a evolução dos espíritos encarnados e com a própria atmosfera terrena. O ambiente pesado do planeta onde estagia a humanidade, influência, e muito, nas recordações dos sonhos e visões espirituais. O tempo é o ilustrador divino. Ele nos faz compreender melhor as leis espirituais, capazes de nos trazer a verdade no reino do coração e da inteligência. Compete a cada criatura estudar, esforçar para se melhorar todos os dias, lapidando seus valores para que eles possam se expressar nos caminhos da vida. Jesus Cristo foi um doador divino para todos os povos que, de pronto, não o reconheceram como tal, por estarem iludidos com o ouro e os prazeres inferiores. Mas todos estão sendo chamados e escolhidos para compreenderem o Cristo de Deus e passarem a modificar suas vidas, baseados na vida de Jesus. Quando o Cristo estiver em nossos corações, passará tudo a se confirmar, porque quem conhece a verdade tornar-se-á livre das mentiras. O véu cairá e as nossas visões, nossos sonhos, não sairão da realidade da vida e do caminho para Deus. As más interpretações dos sonhos se encontram ligadas às ideias fortemente alimentadas por nós, no decorrer do dia, quando o pensamento dominante é que se expressa como verdadeiro, sob forte condicionamento. Mas não se pode negar muitos dos sonhos reais que acontecem em muitas situações, principalmente com moribundos, por se encontrarem mais desprendidos da matéria. Quem está em uma cama onde vai deixar o fardo físico, usa as faculdades mediúnicas mais acentuadamente e se comunica sempre com o outro mundo, onde está prestes a ingressar. São visões comprovadas em todos os países,
no seio de todos os povos. Não nos cansamos de apontar a doutrina dos espíritos como caminho para entender esses fatos espirituais e sentir a consciência em paz. Quem desejar aprender os significados dos sonhos e visões mais nitidamente, que estude o Espiritismo com atenção, que ele, essa filosofia divina, o encaminhará para o verdadeiro entendimento espiritual, ainda somando para o seu bem, muita paz de espírito, por mostrar de modo verdadeiro, que existe a felicidade. Devemos nos reunir sempre e trocarmos ideias sobre os valores imortais do espírito, na pátria do espírito, sempre fazemos isso, e quando for feito no plano dos encarnados, os desencarnados estarão juntos, para inspirar sobre a verdade, salientando o amor e mostrando todos os caminhos da caridade que salva. Empenhemo-nos neste aprendizado, onde o perdão se manifesta como conciliador divino, e que a fraternidade seja o elo da vida para a vida. Estaremos, assim, unidos em nome de Deus, sob a égide de Jesus Cristo. Capítulo 49, Livro dos Espíritos, questão 406, quando em sonho. Quando estamos em estado de sonho, encontramo-nos livres, mais livres do que se pensa, sem as peias de família e sem os entraves das leis terrenas. Certos atos, no mundo espiritual, não causam efeitos como na terra. É por isso que se admira ao ver certas pessoas fazendo em sonhos o que não fariam em estado consciente na carne. Ainda mais, não se sabe o que vai pela mente dos amigos e parentes, mesmo mãe e pai, cônjuge e filhos. Os espíritos, em estado de sonho, vão visitar as pessoas com as quais se ajustam em sintonia, e com a liberdade que têm, deixam extravasar seus sentimentos mais íntimos. Na carne, em se movendo em um corpo físico, o espírito está cercado por inúmeros impedimentos, devendo obedecer a certas regras morais. Bem se pode imaginar que um mundo espiritual com as regras da terra seria um cárcere, quando o amor poderia ficar universal. Os homens educados devem aprender a ser irmãos uns dos outros. Quando dizemos irmãos, certamente que nos referimos a homens e mulheres. Se não começarmos a exercitar, nunca chegaremos à verdadeira fraternidade. Quantos pais já tivemos, cônjuges e filhos, amigos mais íntimos e companheiros de todas as classes? O mundo espiritual está cheio deles e ao ficarmos livres, encontramos com frequência esses nossos companheiros, certos de que o amor é a marca que nos prende a todos. Mesmo na Terra existem muitos casos de reencontros com profunda amizade e, às vezes, vão além das amizades, por faltar a vigilância e a oração. Quanto mais no mundo espiritual, onde o sono é a porta que torna mais livres os que estão na Terra. Compete a cada um de nós observar os nossos reencontros. Isso, te falamos em comparação ao mundo espiritual onde temos encontros fortíssimos, que abalam os alicerces dos sentimentos. Não podemos a ninguém julgar, somente estudar essas forças do passado e procurar dominá-las naquilo que estiver no nosso alcance. Antes de dormir, deve-se fazer um exame de consciência, rever o que foi feito, e pedir em oração para um bom proceder em sonho e que os reencontros no mundo da verdade sejam decentemente ajustados à moral de Jesus. Quando orarmos e pedirmos todas as noites, as portas do sono ficarão abertas e teremos sempre companheiros espirituais, de acordo com as nossas tendências. Ajustemos as mentes na mente do Cristo e peçamos a Ele, o nosso Divino Mestre, para nos ajudar no que precisamos de ser ajudados. Temos fortes laços do passado, por vezes mais firmes do que os presentes, e se, ao encontrarmos essas pessoas, perdermos a nossa vigilância, acabaremos fazendo o que não temos coragem, em nos movendo em um corpo com os encargos que essa existência espera de nós. É bom que lutemos todos os dias ante a oferta de Jesus, buscando, mesmo estando distantes, a perfeição, porque, quem não se empenha em conquistar valores espirituais, quem não começa esse trabalho dentro de si mesmo,
não chega ao esplendor da vida imortal com serenidade de consciência. Os efeitos da imaginação dão algum toque nos sonhos, mas na realidade, sonhamos e vamos em busca daqueles que mais amamos. Os iguais se agrupam pela lei do amor. Capítulo 50, Livro dos Espíritos, questão 407, Emancipação do Espírito. Para a emancipação do espírito basta o afrouxamento do corpo. Em um relax completo, a alma fica livre do seu fardo carnal. Para treinar, basta fazer exercícios, buscando estudar todas as experiências de certos espiritualistas em relaxar o corpo físico para dormir. Um relax de uns 10 minutos é muito bom até para recuperar as forças perdidas nos trabalhos diários, e mesmo espirituais. O relaxamento faz com que os sentidos entrem em torpor, de modo que o espírito encontra mais facilidade para sua parcial liberdade pelo sono. Convém observar que isso não deve se fazer a toda hora, e sim alguns minutos por dia. A emancipação natural para o espírito deve ocorrer através do sono, nos costumeiros momentos de dormir. Às vezes, por segundos, passeamos no espaço e anotamos muita coisa acerca da vida. Na história dos santos e dos místicos pode-se observar o fenômeno da saída do corpo por instantes, em se realizando grandes coisas. No momento do desprendimento, se o espírito estiver cheio de preocupações, ele não conseguirá, porque a mola real deste fenômeno está no pensamento, que deve ser livre e sereno para todos os assuntos da vida e manter a tranquilidade em todas as circunstâncias. Lembremos-nos da serenidade de Jesus, da sua conduta, da sua postura espiritual e o tomemos como modelo de vida, que seremos livres e teremos felicidade em todos os empreendimentos. Qualquer tensão atrapalha fortemente os ideais com que os exercícios espirituais podem nos marcar na vida. Verdadeiramente, o melhor momento de sono para o espírito é a noite, marcada para tal reabastecimento espiritual. Nela, pode-se buscar os elementos de vida, e ao raiar do sol o corpo já se encontra disposto para o serviço em pauta. Para aliviar o fardo, trabalhamos nos nossos sentimentos todos os dias, esquecendo a violência, que não cabe em lugar algum, assim como, também, a inércia. Procuremos perdoar nos momentos certos, com a presença, com as palavras e com o silêncio, porque o perdão é força divina. Em tudo se pode fazer o bem para nós e para a humanidade. É nesse sentido que devemos exortar os irmãos para estudarmos juntos, buscando a luz. Para esse feito, o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo é o melhor remédio e o melhor conselheiro. Ele não falha nos seus argumentos, nem esquece suas diretrizes. Se possível for, devemos erradicar logo a carne das ondas das trevas, porque o espírito puro, mesmo na carne, é livre de todas as diretrizes das sombras, se já conheceu a verdade. Firmemos os sentidos no bem e amemos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, que o resto virá por acréscimo de misericórdia. A vida consiste em amar, o universo é amor, e Deus não é outra coisa. Libertemo-nos das peias das paixões inferiores, que estaremos sendo conduzidos para a luz mortal do bem puro. Capítulo 51, Livro dos Espíritos, questão 408, Audição de palavras sem nexo. Qual a razão de ouvirmos palavras sem que nelas estejamos pensando? Essas palavras, às vezes frases inteiras, que percebemos pelos sentidos espirituais, são, certamente, ditas por espíritos que querem se comunicar com os encarnados. É esse o processo que ocorre na mediunidade. Às vezes, o espírito fala como se fosse dentro da cabeça ou, muito raro, usando mesmo a audição dos companheiros encarnados. Isso acontece todos os dias com muitas pessoas no lar, no trabalho, nas ruas e frequentemente no lazer. Não é muito comum entre os encarnados se avistarem vultos ou ter a impressão que há alguém por perto. São os sentidos marcando a presença de alguém. Todos somos médiuns, tanto na carne quanto fora dela.
O exercício da mediunidade se faz ver em todos os lugares e o intercâmbio existe em todos os reinos da natureza, provando, assim, a existência do espírito. A razão de ouvirmos essas vozes é que o espírito sobrevive à morte do corpo. No futuro, as comunicações vão ficar cada vez mais nítidas, para a glória da própria vida, e encher os corações de esperanças, mas para tanto, necessário se faz que os homens preparem o coração, no sentido de saberem que a vida continua melhor do que antes. Quando se está deitado para o devido sono, ao relaxar o corpo, eventualmente ouvem-se palavras e veem-se vultos em torno de si. Isso comprova, para quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir, a existência do espírito, e que a vida continua além do túmulo. Tudo o que acontece tem uma razão de ser. A doutrina espírita está preparando os homens já maduros para essa revelação em massa. Pedimos a Deus que seja breve. Jesus, em seu tempo, abalou o mundo com as suas curas, com as suas profecias, com o seu encanto espiritual. Se o espiritismo é ele voltando, deve fazer o mesmo para acordar criaturas que dormem. É isso que esperamos, que seja o mesmo Cristo servindo-se dos homens de bem, como instrumentos, para alegrarem o mundo inteiro, para mostrar aos povos que existe a felicidade, qual anunciada nas Escrituras, a Nova Jerusalém, um novo mundo onde a paz e o amor sejam uma realidade como o ar que se respira. Quando chegar esse tempo, as comunicações dos espíritos livres da matéria com os homens será acontecimento corriqueiro, natural, qual conversar com os companheiros de trabalho, de lazer e os familiares. As vidas sucedem vidas, e o medo da morte desaparece dos homens para dar lugar à esperança e à fé, nas lides com amor. Agradecemos a Deus de Jesus, por esses feitos, e agradecemos igualmente ao novo apóstolo de Jesus, Allan Kardec, pelos trabalhos que fez em favor da nossa felicidade. Estamos juntos, dando as mãos aos homens, e igualmente, dando as mãos a Jesus, em nome de Deus. Pedimos ao Senhor que possamos continuar na tarefa, e que ela sirva, para os homens, de meio para meditarem em como melhorar seus sentimentos e iluminar os corações. Fim.